Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é dedicado a um dos predadores mais fascinantes da nossa costa: o robalo. Para maximizar as chances de apanhar um robalo, é importante entender quais os seus hábitos de caça e como se comporta antes de lançar um ataque. Caso contrário, andaremos sempre a pescar à sorte. Principalmente no spinning, onde só podemos imaginar onde anda o peixe, mas não podemos ter a exata certeza. É por isso importante aprender a conhecer estes predadores, para aumentar a nossa chance de capturá-los. Vamos conhecer a sua faceta de predador e tentar entender os momentos em que isso ocorre e como age o robalo a caçar. Por onde caça o robalo? O robalo é um predador muito oportunista. Por isso vai ser possível encontrá-lo nos mais diversos ambientes. Falésias, praias, portos e até dentro de rios, onde sobe em busca de pequenos peixes. É um predador que pode ser encontrado todo o ano. É verdade que tanto pode ser capturado em agosto, com o mar calmo e sol alto, como em pleno inverno, com águas frias e agitadas. É isto que torna a pesca tão fascinante. No entanto, existem janelas de tempo em que a sua interseção é mesmo muito provável. São as alturas em que se dá as pressões atmosféricas. Estas serão muito propícias ao nosso encontro com os robalos. Estas condições são muito boas para o robalo caçar. Nesses momentos a agitação do mar move muito alimento. Peixes que se desorientam nas ondas, caranguejos que se desprendem das rochas. O mar movimenta areias, de onde soltam minhocas, ativando assim a cadeia alimentar. São essas as zonas que o robalo ocupa para caçar. Nestas ocasiões, o robalo está muito propenso a atacar, e se escolherem o sítio certo, basta apenas alguns lances para receber um ataque. Como caça o robalo? Em geral, todos os predadores têm tendência a gerir a sua energia e só lançar um ataque, quando as possibilidades de sucesso são elevadas. Porque seria um risco gastar mais energia do que a eventual presa possa garantir em retorno. Por esse motivo, salvo raros momentos, não podemos esperar que o robalo nade em grandes esforços, contra correntes e ondas, perseguindo presas. Porque isso seria um esforço excessivo, não tendo a garantia de recuperar essa energia. Logo, é muito mais provável que o robalo se posicione em pontos onde não possa levar com a corrente, por exemplo, por trás de um obstáculo, como uma pedra, fundões, caneiros ou buracos, onde espera o momento oportuno para lançar um ataque a uma presa desprevenida, para depois retornar para a posição de espera. É esta atitude que diferencia o robalo de outro predador, como por exemplo a anchova, que ataca por reação. Persegue uma ampla área e lança ataques quando a amostra reproduz brilhos ou mudanças repentinas de direção. Mas quanto ao robalo, a história é diferente. Os robalos não são cavalos de corrida. Na verdade, o robalo não persegue a presa, mas limita-se a planear uma emboscada e atacar quando esta lhe passa ao lado, para depois retornar a ocupar a posição que tinha antes do ataque. Por esta razão, é preferível usar uma recuperação moderada. Trabalhar uma amostra lentamente sobre a área de caça do robalo fará com que ele lance mais facilmente um ataque, precisamente por achar que a presa será uma refeição fácil. Uma amostra que atravesse muito rápido o terreno de caça do robalo faz com que ele desista. Porque lançar-se no seguimento de uma presa dinâmica significaria um gasto considerável de energia que seria difícil de recuperar. Se estás a gostar do vídeo, não me deixes cair. Ai caralho! Faz um like e subscreve, pois ajuda imenso com os algoritmos do YouTube. Obrigado. Quais os sentidos do robalo? Durante a sua caçada, o robalo faz uso dos seus sentidos apurados de predador, e definitivamente a visão tem um papel crucial na identificação das presas. Distingue a maioria das cores, e a sua retina é especializada na percepção de movimentos. A capacidade de detectar pequenos movimentos e mudanças de cor indica-lhe que há uma presa para atacar.
No entanto, no escuro, ou em baixa visibilidade, a visão passa a ter um papel secundário. A evolução dotou-lhe de um alto sentido. Através da sua linha lateral, visível nos seus flancos. Esta linha é composta por receptores sensíveis ao movimento na água. Na prática, o robalo no escuro, ou em baixa visibilidade, consegue detectar através da sua linha lateral, a proveniência de presas, conseguindo identificar a sua direção e velocidade, sendo muito sensível a movimentos e vibrações. Mas também a audição, com 3 canais semicirculares, dispostos perpendicularmente uns aos outros, permitem uma audição apurada, até porque o som se propaga bastante bem dentro de água. Nesse caso, a cor da amostra passa para um segundo plano. Devemos preocupar em escolher amostras que reproduzam sons e altas vibrações. Para que em baixa visibilidade o robalo faça uso das suas armas, para vir de encontro às nossas amostras. Assim ficamos a conhecer melhor este predador e as suas características durante a caça. Deixa um like e subscreve para continuar a trazer conteúdo ao canal. Obrigado e boas pescas!